Gostaria de começar a diagramar o relato dessa experiência a partir do pensamento sobre paisagem de Milton Santos. Bem, Milton Santos, o intelectual da ciência geográfica, considera o termo paisagem como o máximo do todo de uma representação, mas um todo que se dá em uma definição fragmentária, justo por fornecer um fragmento de percepção da realidade, que nos apresenta um sistema material carregado por determinada vocação, graças ao contágio da história. Repito, um fragmento de percepção da realidade que possui determinada vocação e que é sustentado graças à história, e que assim possui algum comando sobre a vida subsequente, de modo categórico, no sentido de uma produção de futuro da sociedade e de sua tecnicidade, ao invadir as coisas e comandar o mundo das ações. Pensar com paisagens abre a análise para uma multiplicidade entrelaçada. O material se expande para incluir as relações que fazem lugares e nichos. Isso é Ana Tsing falando para a gente. E por história, a autora refere-se a rastros, sinais de humanos e não humanos, em como estes criam paisagens e interagem uns com os outros, entre organismos, a simbiose, assim como a competição, predação e outras relações interespecíficas que requerem algum tipo de coordenação. A Bacia do Mercado, território qual vos apresento através dessa percepção fragmentária, traz consigo uma existência substancial e relacional, ao transferir a imagem do passado e presente através de marcas estruturais coloniais que refletem um contexto de vulnerabilidade e violência sistêmica, tanto pelo sistema material que atravessa a paisagem em ruínas, quanto pelo seu espaço regimentado por relações de valores. Em toda essa performance inacabada entre a presença topográfica, material, ambiente, visível e invisível, foi entre agosto e setembro de 2020 que coloquei o corpo na rua, depois de meses anteriores de observação e pensamento sobre a possibilidade de risco durante o contexto pandêmico, para dar seguimento a um protótipo artístico nomeado Mirada. Crie um espaço para caber o seu corpo. Concebido em uma residência artística no Instituto Procomum, situado próximo à Bacia do Mercado. 4 ações foram prototipadas dentro de uma prática de deriva e auscultamento do território, orientadas enquanto um programa a ser seguido em determinados dias e horários, como modo de se estabelecer um rito com a ambientação e seus transeuntes. 3 ações foram realizadas nas ruas e apenas uma, ação 2, dentro do laboratório do Instituto, por questões técnicas de deslocamento, sendo a primeira espalhar 5 espelhos pela cidade, a segunda deitar sobre chapas de ferro e equilibrar blocos de pedras erguidos pelos braços, soltar e desviar antes da queda. A terceira, pintar alguns trechos de concreto das ruas de preto e branco. E a quarta, oferecer um café em troca de uma conversa. História. Alguns espelhos arrancados segundos ou minutos depois de serem colados à parede direcionavam a atenção do olhar de quem passava por aquele trecho, de uma sensação risonha das pessoas, o estranhamento, afeição por um sentimento de falta, ausência. Os blocos de pedras, encontrados no meio do caminho para equilibrar e desviar, traziam os fantasmas das ruas, das sobras, do fazer com que se tem, do perigo de agir também com um problema face a face. Afinal, são 5 quilos de pedras erguidos acima da sua cabeça, com possível deslize de acabar em um pequeno acidente. Os trechos pintados arqueavam sorrisos por trabalhadores à volta, ou por crianças que se viam no desejo de participar, ou ainda como Rafaela, moradora do entorno, que se dispôs a querer seguir pintando outras ruas comigo. O café juntava gente que queria não só contar uma história, mas contar sobre suas trajetórias de vida e crenças,
para construir um novo ciclo com mais força e ter a possibilidade de conversar. A tarefa nesse esquema de ações performativas era pensar em como continuar dentro desse território em circulação entre diferentes pessoas, humanas e não humanas, sem uma tendência ilustrativa ligada à problemática das ruínas, no seu campo de significação. E sim trabalhar diretamente com o que as iniciativas práticas, ações, proporcionavam na paisagem, no que o objeto, materialidade, em sua própria vocação produzia, por meio de alguma intencionalidade aderida à configuração inacabada de espaço, tempo e importância dessa localidade. Assim, a experiência transformava cada coisa existente como expressões singulares de cada um dos outros existentes, e no todo implicado, se mediando por forças perturbadoras da própria realidade e proporcionando um imaginário sustentado nos rastros históricos, não por uma ordem de romantismo com a condição desse território em si, mas sim por uma condição de experimentação, de especulação com o que resta, criando uma fresta com a imagem persistente da história. Se em laboratórios, uma realização experimental pode ser caracterizada como a criação de uma situação que permita que aquilo que os cientistas questionam ponha em risco as perguntas feitas por eles, estabelecendo uma diferença entre o que é considerado relevante e perguntas unilateralmente impostas, o animismo nessa proposta funciona como uma ferramenta precisa na formulação de hipóteses ou especulações. Por acarretar forças e energias que arrisco dizer que habitaram essas práticas, assim como habitam essas ruínas, tanto na sua porção fragmentária de arquitetura, quanto pela indução anímica no seu próprio ser, entre pessoas humanas e não humanas, de um modo mais que espiritual do que cada coisa carrega em si, se diferenciando apenas pela sua propriedade material, e fornecendo uma interação de forças e substâncias que estariam relacionadas diretamente no espaço-tempo, acarretado de memórias e intencionalidades. Consequentemente, esse termo muito mais perceptivo que resultante proporciona um estado tanto empírico quanto pragmático, ao lidar, ser parte e passear com o problema, assim como Donna Haraway, em seu título Stay with the Trouble, sugere. Para orbitar esse problema, problematizar essa experiência, de modo especulativo através da percepção animista entre as relacionalidades bióticas, abióticas e outras inomináveis, imbricada na paisagem em ruínas, se faz necessário pautar a sentença catastrófica de origem humana. Anthropos. Antropoceno. Colocando aqui também seus termos parentes Plantationceno e Capitaloceno, que só se diferem apenas pela taxa, velocidade, de sincronicidade e complexidade da força impulsionadora de degradação ecológica, através da ação humana no planeta. Tais terminologias catastróficas habilitam a considerar toda a ampla gama de transformações planetárias impulsionadas ao longo da emergência histórica do capitalismo, trazendo mais uma vez a história para o tratamento científico da questão, bioculturalmente, biotecnologicamente e biopoliticamente. A distinção diádica entre antropos e material que faço das ruínas pode se dar por abstração ou pode ser fundamentada em componentes que estão envolvidos na paisagem em suas próprias interações. Afinal, uma paisagem é mais fácil de se manusear em sua concretude, dentro dos contornos geográficos e históricos que lhe conferem uma composição e caráter particulares. Essa é a sua força como ferramenta analítica. Voltando ao Antropoceno, esse remete à figura do plantation, simplificações ecológicas nas quais os seres vivos são transformados em recurso, em ativos futuros, removendo-os de seus mundos de vida, em ecologias voltadas para o mundo da produção e replicação. Teríamos aí o dado progresso,
que desemboca nos problemas atuais que cunhamos dos parentes senos. A ideia de replicação de produção se atualizam nos projetos de gentrificação da cidade. Parece que os rastros da história já nos deixam um ar de premonição, na construção de uma nova ficção ou dados de uma fálica realidade proliferada pelos maus dos senos. Resta-nos ter a responsabilidade ética de pensarmos de que mundo é esse que estamos a compor, por um conhecimento de base feito visível por meio da prática de habitar o que foi destruído, tomado ou inacabado, assim como qual alicerce e forças nos dispomos a viver e pessoalmente sobreviver. It matters what stories make words, what words make stories. Donna Haraway.